Em Corbélia, o IDR, em parceria com uma empresa de agricultura de precisão, está testando uma nova forma de integração. É o consórcio entre o milho safrinha e a aveia. O curioso nessa técnica é que a aveia está sendo plantada com o milho já em fase bastante avançada, com as espigas quase em formação. E como é possível fazer isso? Com o uso de um drone. Veja só. A aveia já é uma conhecida de longa data do seu Conrado. Ele cultiva o cereal há mais de 10 anos aqui no interior de Corbélia. A principal utilidade da aveia é para a alimentação do rebanho leiteiro. Sempre atento à rotina dos animais, o produtor monitora e cuida da produção do cereal, sempre prezando pela qualidade. Porque você produz ela na propriedade e ela tem um alto teor de proteína, né? Proteína. E aí você pode diminuir a ração para as vacas. Então você começa a diminuir o custo e te faz sobrar o retorno, né? Sobra um pouco mais de dinheiro. E por aqui, além da aveia, o seu Conrado plantou milho. Foram 24 hectares. A lavoura é destinada tanto para fim de comercialização dos grãos, quanto para a produção de silagem. Agora, as plantas estão em fase de pendoamento, etapa em que se inicia a definição do tamanho das espigas, 70 dias após o plantio. O seu Conrado conta com o apoio da equipe do IDR Paraná de Corbélia, que, observando a possibilidade de melhorar a relação entre a lavoura e a criação dos animais na propriedade, nesse ano propôs uma nova forma de integração entre os sistemas, o consórcio entre a aveia e o milho. A gente percebeu que se você trabalhar um consórcio com o milho safrinha, de uma planta com o milho safrinha, seria interessante, no sentido de controle da erosão, aumentar a cobertura através da cobertura do solo, né? Colocar uma planta que também possa melhorar condições físicas, químicas e biológicas do solo, né? E que ao mesmo tempo trabalhe a questão do tratamento no momento do controle de ervas, visando então milho safrinha e soja. E eventualmente também servir na alimentação do rebanho, pode ser gado leiteiro, gado de corte. Aí quando a gente pensa em sistemas de integração lavoura-pecuária. Então todos esses fatores nos levaram então a trabalhar esse consórcio. Qual seria então o nosso principal obstáculo disso aí? Seria a situação da operação, de como executar essa operação. Se nós fizéssemos essa semeadura, no caso da aveia, que é a planta que a gente escolheu para esse consórcio, para fazer em termos terrestres, isso implicaria em prejuízos, né, devido ao amassamento da planta, né? Então isso já era uma barreira, né, uma restrição, além dos outros custos maiores que podem acontecer, que implicam dentro desse trabalho. A solução encontrada foi fazer o plantio da aveia com o auxílio de um drone. Esse é o primeiro teste na área do seu Conrado. A operação foi planejada em parceria com a equipe desta empresa de agricultura de precisão. Em 2,5 hectares foram plantados a lanço 180 quilos de sementes de aveia. Para se ter uma ideia, foram apenas 10 minutos de operações de plantio da aveia no milho safrinha, o que levaria 1 hora para fazer com operações convencionais. Sinônimo de economia de dinheiro e tempo para o produtor. O rendimento operacional dele é bem interessante, apesar a bateria ter uma limitação, ainda ser a bateria a limitação operacional dele, mas eu consigo fazer algo em torno de 6 hectares por hora. Então isso é bem interessante quando se compara uma operação tratorizada, né? Pensando sem alternativas, né, para se fazer esse consórcio sem estragar a cultura principal. A cultivar escolhida foi a Artemis, que pode ser destinada tanto para pastejo do gado quanto para grãos e apresenta um ótimo rendimento. Nessa outra área, muito próxima à do seu Conrado, o plantio da aveia sobre o milho foi feito há 30 dias. A variedade plantada aqui é um tipo de cultivar de aveia preta, da Embrapa. As plantas emergiram, né? E elas estão nesse momento
procurando luz. Então existe hoje, a gente verifica que o stand é bom, isso é muito importante, porque a gente sempre pensa que a planta é um obstáculo, né? Então, com o drone, essa semeadura a lanço fez com que a semente chegasse ao solo, é o principal ponto. Aí ela vai ter o contato do solo, na sequência a umidade, depois de uma chuva, é ela a germinação. Então isso aconteceu, a gente percebe aqui nas plantas, né, no meio das plantas, que existem, né, já as plantas emergidas ali. Tá? E elas vão desenvolver. Com essa restrição da luz, talvez o desenvolvimento da planta não seja tão... ocorra quanto no cultivo solteiro de uma aveia. Então ela vai ficar por um tempo, né, talvez estenda esse ciclo, esse período vegetativo dela, mas a tendência com o desenvolvimento da cultura do milho, chegando na maturação e na fase final de colheita, a luz já entre, né? E quando a planta for cortada, tenha toda a condição para desenvolver. Para o seu Conrado, é com a experiência da prática que podem vir os bons resultados. Para você tirar a dúvida dos materiais, você tem que trabalhar com eles, você tem que plantar e ver o comportamento de cada material, né? E ali você tira a conclusão qual que é a melhor e aí você vai trabalhando nela, vai usando ela para atividade, né? Uhum. O senhor já tinha tido essa experiência de ter uma operação de semeadura a lanço com o drone, por exemplo? Não, Primeira vez. Primeira vez que eu acho coisa fantástica. É uma novidade, né, ainda, mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que isso vai dar futuro, pelo que eu vi.